Na moral, eu vou dar um papo reto pra você aqui, que tá... Não, o Sampaoli falou, criticou o jogador. Meu irmão, o que ele falou é verdade. O que ele poderia fazer? Agora ele é o centroavante do time? Agora é ele que dá assistência pros caras? Ele organizou o time do Flamengo. O time do Flamengo hoje é organizado. Em 2 jogos com o Sampaoli, o time do Flamengo é organizado. Agora, não cabe a ele finalizar. Eu acho que o Flamengo tomou um duro golpe no fim do jogo. Um gol que não é merecido, mas o futebol não é justo. E isso que o torcedor tem que entender. O futebol não premia a justiça, premia a efetividade. O Inter chegou, foi efetivo, venceu o jogo, vida que segue. Agora... Não dá pra tomar 2 gols de lateral, né? Aí não é possível. Não dá, né? Achei que essa derrota já tem um tempo que o torcedor não sai de uma derrota pensando assim, o time tá evoluindo. Isso aí. As outras derrotas eram derrotas que você não via luz no fim do túnel. O Fernandão estava conversando comigo aqui, falou sobre isso. A gente não via luz no fim do túnel. E agora já vê um Flamengo construindo mais, o Gerson melhorando com o Sampaoli, jogando um pouco mais aberto ali, né, com mais liberdade para criar. E antes com o Vitor Pereira ele ficava mais preso ali atrás, tendo que ajudar os zagueiros. Então, eu acho que o Flamengo pode melhorar. Não, acredito que o Sampaoli falou na coletiva, ele foi muito sincero, porque a gente estava vendo agora nos lances, né? São vários erros individuais, assim, se você parar para pontuar, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, todo mundo errou, Rodrigo Caio. Então, acho que foram erros individuais que precisam ser consertados e aí é só com repetição, treino, com tempo, que a gente vai começar a ver mais a cara do Sampaoli. Até porque ele muda muito ali, ele vai mexendo muito no time de acordo com o jogo, né, com o que vai rolando. O gol no final, como você disse, não é justo no futebol. O Inter pouco assustou o Flamengo durante a partida, jogando em casa. Mas aí eu acho que entra também esse fator de jogar no Beira-Rio, torcida, tudo isso fez a diferença. Mas eu acredito que um Flamengo que pode mostrar mais aí, já dá uma esperança para o torcedor, diferente do que a gente vinha vendo com o Vitor Pereira. Você também viu essa esperança, Fernandão? Vi a esperança de você ter soluções. O Sampaoli criou soluções que o Flamengo não tinha antes. No jogo no meio de semana ele conseguiu fazer isso. Ele colocou 2 Flamengos para jogar. Um Flamengo com 3 zagueiros, que conseguiu ser profundo pelos lados. Depois ele mudou para um jogo que ele gosta de jogar mais, com pontas, que tendo um pouco mais de um jogo mais posicional, que ele já falou que vai fazer isso no Flamengo. Ontem ele fez uma coisa também que ninguém esperava, eu não esperava isso. Ele usou essa profundidade com os laterais de força, laterais rápidos, jogou um pouco mais por dentro com meias, como o saudoso JJ fazia, que tinha dois meias por fora que faziam esse jogo por dentro, e o Flamengo com mais posse de bola, com um jogo mais aproximado. Sim. Cara, acho que a gente tem que ter muito pensamento positivo com relação ao São Paulo. Eu gostei muito da entrevista dele, ele falou de contundência. Sim. O Inter foi contundente. Dentro da área o Inter foi contundente e o Flamengo não foi. Acontece, faz parte do processo. Ele teve posse de bola, foi mais time, só que o Inter fez os gols e venceu a partida. A torcida do Flamengo tem que pensar que hoje o Flamengo é um Flamengo diferente de uma semana atrás. E é muito difícil isso acontecer quando você não tem tempo para treinar. E eu acho que o São Paulo está mexendo muito no mental da galera. Ele está conversando muito mais, mostrando. O Flamengo é um time inteligente, né? São jogadores inteligentes que conseguem perceber isso fora do treinamento, fora do campo. Os caras se entendem, a forma de se posicionar, de se movimentar. E o São Paulo tem que fazer isso porque não tem tempo para treinar. E a torcida tem que ter esperança e acreditar que, pelo que a gente viu ontem, o Flamengo pode chegar lá em cima na tabela. Mas tem um ponto que eu sou contra e que eu acho que o São Paulo errou, que foi na substituição. Você acha? Eu acho que ele não tinha que ter tirado o Pedro. Você acha que teria que tirar o Gabigol? Acho. Por quê? Pela fase. Eu acho que você não tira o artilheiro do time precisando de gol. Então calma, para tudo, para. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse debate, por quê? O próprio Sampaoli falou sobre essa alteração, a gente vai ouvir agora o treinador do Flamengo. A substituição teve uma relação diretamente com que o equipo. A substituição teve relação direta com o que o time precisava, mais volume. Até a mudança do Pedro, o time estava neutro. E quando eu vejo que o time está neutro, tomo decisões. Era um centroavante ou outro. E tomei a decisão pelo Gabigol. E tomei a decisão de que jogue, neste caso, o Gabigol.
Tati Tavares. Ele queria volume, imagino que ele deixou o Gabigol, porque o Gabigol sai mais da área, distribui o jogo, faz mais do que o Pedro ali fora da área, né? Ele ajuda ali fora. Então, eu imagino que seja isso. Mas é que a fase não é boa, né? E aí, quando a fase não é boa, eu acho que era mais fácil ter deixado o Pedro. Mas aí a opção do treinador, ele sabe o que ele faz, é uma opinião, assim, de quem tá de fora mesmo, né? Eu acho que o Pedro poderia ter ficado pela fase, por tá marcando, você precisando de gol. Seria melhor do que o Gabigol tentando ajudar ali fora, sem ter uma referência no ataque. Fernandão, o que você faria? E eu não sei se você reparou, depois que o Pedro é substituído, ele faz cara ali de poucos amigos, obviamente incomodado por ter sido substituído, algo natural do futebol e do jogador de alta performance, que fique claro. Não, claro, ninguém tem que ficar feliz em ser substituído, ainda mais quando você sabe que pode ajudar. Sim. Isso ninguém pode falar do Pedro. Só que dentro do que o São Paulo sempre mostrou nas equipes que ele treinou, eu acho que ele prefere o Gabriel. Eu também acho. Porque o Gabriel cria espaços para os outros jogadores também. O Gabriel é um cara de muito mais movimentação. A gente sempre falou aqui, o Gabriel perde muito gol, mas normalmente ele cria as oportunidades, ele se movimenta, ele ataca a profundidade como poucos jogadores no futebol brasileiro. E para o jogo que o São Paulo queria, como ele tinha mais atacantes em campo, ele queria abrir espaço para todos, abrir espaço para a penetração do próprio Gerson. E quando o Pedro está jogando, ele fica um pouco mais estático, é característico dele, não é melhor nem pior, é dele. E na minha opinião, com relação ao jogo de ontem, eu também escolheria o Gabriel. Para deixar em campo? Para deixar em campo. É bom que a gente discorda, né? Não, é legal porque é pelo modelo que estava em campo naquele momento. Sim. Ele queria mobilidade. Eu entendo ele querer mobilidade e criar, mas eu também acho que o Pedro, naquele momento, podia oferecer algo a mais. Então, já que o assunto é esse, a Sirene tocou, por gentileza, coloque na tela a resenha furada. O histórico do Gabigol no Flamengo pesa na hora em que o treinador do clube precisa fazer substituições durante o jogo. Foi assim com todos os técnicos e está sendo com o São Paulo. Ou seja, o famoso, pelo que está escrito aqui, jogar com nome. Vocês concordam ou discordam? Será? Não, eu discordo totalmente. Até porque o São Paulo não faz parte dessa história. Ele acabou de chegar. E ele tem as ideias dele, o que ele acredita de melhor para o Flamengo, como eu falei um pouco tempo atrás. Na minha opinião, ele prefere o Gabriel, dentro do modelo que ele acredita de jogo. E numa situação dessa, querendo vencer o jogo, querendo abrir espaço na defesa adversária, que é uma defesa muito forte, jogar contra o Inter no Beira-Rio é muito difícil. Uma coisa que eu me lembrei, não é nenhum absurdo perder para o Internacional lá por 2-1. E que a gente há de lembrar, para os mais otimistas, o Dorival estreou contra o Inter, perdendo por 2-0 lá, e o ano foi um ano maravilhoso, um meio para fim de ano maravilhoso. Não jogando da forma que jogou, vendo de forma mais otimista ainda, o Flamengo jogou bem, perdeu, e daí para frente pode ser que aconteça o que aconteceu ano passado. Em 2019, se não estou enganado, o Flamengo também perde no Beira-Rio por 2-0. Não importa como começa, é como termina, já dizia Jorge Jesus. E eu já falei isso aqui mais uma vez. Um treinador assume o Flamengo no meio de temporada, perde para o Internacional em Porto Alegre. Aí, galera. Calma que tem o Maringá quarta-feira. Ainda tem Maringá. E nesse ano, acho que no ano do Dorival. Do JJ? 19. Saiu também na Copa do Brasil no Maracanã, hein? Perde para o Atlético Paranaense nos pênaltis. Gol do, inclusive, o Rony que empata o jogo. Pra quem é supersticioso. Pra quem gosta, né, dessa superstição. Seria o ideal sair no Maracanã agora. Seria ideal, não? A pressão, ó, a panela de pressão. Vai ferver. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Segue ele, vovó! Tchau!